passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que o senhor ou a senhora imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e estamos aqui para mais um vídeo da nossa playlist boladona sobre Previdência Complementar Aberta. Bom, é o seguinte, rapidinho aqui ó, se você cair de paraquedas nesse vídeo, você não sabe o que está acontecendo, dá uma olhada, esse vídeo faz parte de uma playlist completa sobre Previdência Complementar Aberta. Tudo que você precisa saber sobre esse tema para a sua certificação financeira, ou até mesmo para o seu dia a dia, você vai ver nessa playlist. Por isso eu recomendo que você veja os vídeos anteriores, que eu tô deixando o card aqui desse lado, ou ele fica desse lado, eu não sei como é que fica. Eu vou aprender um dia sobre isso, beleza? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre os custos de você investir em um plano de previdência. A gente falou na aula passada sobre os benefícios, e claro, tudo na vida tem um preço, né pai? E é esse preço que a gente vai estudar nessa aula. Fechado? Lembrando que se você é novo ou nova, se inscreve aí no trem, tá bom? Se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos lá, direto ao ponto e sem mais delongas. Existem 3 custos que o investidor precisa observar quando ele vai tomar uma decisão de investir em um plano de previdência. Mas antes de falar sobre isso, é importante dizer o seguinte, que um plano de previdência, ou como a gente costuma dizer tecnicamente, uma EAPC. O que significa uma EAPC? É uma entidade aberta de previdência complementar. Essa entidade aberta de previdência complementar, ela tem CNPJ não, né? Ela tem CNPJ próprio, ou seja, ela tem natureza jurídica própria. Significa que nós, investidores, colocamos o nosso dinheiro na EAPC. E ela decide o que vai fazer com essa grana. Claro, obviamente, respeitando o regulamento do plano. Só que a EAPC, a Entidade Aberta de Previdência Complementar, ela não investe o nosso dinheiro no mercado financeiro. Ela precisa necessariamente pegar a nossa grana e direcionar para uma coisa chamada de FIE, que é Fundo de Investimento especialmente constituído para atender esta entidade aberta de previdência complementar. E este fundo de investimento especialmente constituído vai pegar o dinheiro do investidor, de acordo com as regras do plano que o investidor contratou, e vai ao mercado financeiro comprar títulos e valores mobiliários para fazer com que o dinheiro do investidor vá rendendo ao longo do tempo. É importante você entender essa separação. Por quê? Porque nós vamos falar sobre cobranças que existem. Então existem cobranças que são feitas pela EAPC, ou seja, pela Entidade Aberta de Previdência Complementar, e existem cobranças que são feitas pelo Fundo de Investimento especialmente constituído. Sacou? Então é importante você entender essa diferença. Vamos lá falar sobre os custos, tá? Eu vou deixar aqui menos informações. Vamos falar sobre os custos. O primeiro, que é importante a gente observar, é a taxa de carregamento. É uma alíquota cobrada apenas sobre o valor do aporte. Então você foi lá, fez um aporte num plano de previdência e ela tem ali uma alíquota de carregamento. Talvez, sei lá, 1%, 2%, 5%. Ó, dica, se tiver 5%, foge que é cilada, tá muito caro isso aí. Mas enfim, ela tem ali uma taxa de carregamento, tá bom? Importante, essa taxa de carregamento pode ser cobrado tanto na entrada, ou seja, quando eu faço a minha grana, ou pode ser cobrada na saída, ou seja, quando eu resgato o meu dinheiro, transformo isso em um benefício. Mas, independente do momento onde ela vai ser cobrada, ela pode ser cobrado apenas e tão somente sobre o valor aportado. Nunca sobre o rendimento. Anotou essa parada? Nunca sobre o rendimento. Só sobre o principal. E quem cobra isso é a nossa Entidade Aberta de Previdência Complementar. Ela que é responsável por cobrar isso. Tem algumas regrinhas. A primeira regra que eu quero que você atenta é aquela questão que é só sobre o aporte. Uma outra regra é que o valor máximo de uma taxa de carregamento vai ser de 10%. SUSEP não permite uma cobrança superior a isso. Mas também se tiver 10%, viu? Foge que é cilada, Bino. Tá muito caro isso aí, beleza? Aí eu quero dar um exemplo para você sobre esse lance de cobrança, por que cobrar na saída é melhor do que na entrada, e para isso a gente vai apagar
tudão aqui. Vamos assumir, hipoteticamente, que o senhor foi lá e depositou R$1.000 em um plano de previdência, cuja taxa de carregamento acordada é de 5%. O que significa que quando você foi lá, colocou milão, a seguradora foi lá e me dá 50 aqui, que é a taxa de carregamento. Então ela vai tirar aqui, ó, R$50 e vai sobrar para você 950 e agora começa a ter o rendimento. E este rendimento é sobre esse 950 que é o que sobrou ali. Vamos assumir que você só fez esse único aporte e que durante um ano teve uma rentabilidade de 10%. Então o que nós temos aqui? Que você ganhou R$95 de rendimento. Se eu somo R$950 com 95 de rendimento, o seu saldo no final da história é de R$1.045. Agora a gente vai pegar o mesmo exemplo hipotético, mas nós vamos assumir que a taxa de carregamento será cobrada na saída, ou seja, quando eu pedir o resgate da parada, certo? Então vamos lá. Coloquei milão. Quanto que vai cobrar de carregamento nesse momento? Nada, porque o acordo aqui é carregamento na saída. Então, a gente vai fazer ali a rentabilidade de 10%. Se esse trem aqui rendeu 10%, 10% sobre 1.000 é R$100. Portanto, eu tenho agora um total de R$1.100. Agora, eu vou pedir um resgate desses R$1.100. Então, agora será cobrado a taxa de carregamento. Mas lembra que eu falei que a taxa de carregamento só pode ser cobrada sobre o aporte? Portanto, será 5.000, não sobre 1.100, mas sobre os 1.000 que eu aportei lá atrás. Significa que ele vai cobrar os mesmos R$50 que ele cobraria aqui, ele vai cobrar aqui. E então, o meu resgate será de 1.050. Eu fiz esse exemplo para demonstrar para você que para o investidor é melhor que o carregamento seja cobrado no final. Por quê? Ele entra no plano de previdência com o dinheiro cheio que ele colocou, o dinheiro vai render e lá na frente ele vai pagar esse carregamento. Só que como o carregamento é cobrado só sobre o aporte, para ele é melhor. É como se ele falasse assim para a seguradora, ó, eu sei que eu tenho que te pagar, eu sei, mas deixa meu dinheirinho aí, paga um juro sobre esse rendimento, esse dinheirinho aí, faz esse dinheirinho crescer e lá na frente eu te pago, tá bom? Então só para te dizer isso, que pode ser que seja cobrado tanto na entrada quanto na saída, ou ainda pode ser que tenha um modelo de previdência que cobra nos dois momentos. Exemplo, o meu plano de previdência cobra 5% de carregamento, tá bom? Sendo que 2% é na entrada e 3% é na saída. Deixa eu te falar uma coisa. Nos dias atuais, o que a gente tem visto é os planos de previdência, em sua maior parte, com taxas de carregamentos bem baixa, tá? 1%, 2%, muitos deles até zeraram taxa de carregamento, tá? Graças à concorrência, mercado, taxa de juros um pouco mais baixa tem provocado isso. Mas é importante você que distribui e o seu cliente também ficar de olho na taxa de carregamento que a sua instituição eventualmente está oferecendo, tá bom? Então essa é a primeira cobrança que o investidor tem ao investir em um plano de previdência, combinado? Agora a gente vai falar sobre uma outra cobrança que é a taxa de administração. É um percentual cobrado sobre todo o patrimônio do investidor no fundo. Lembra que eu tinha desenhado aqui um FIE, que era um fundo de investimento especialmente constituído? Então a taxa de administração, quem cobra é o fundo de investimento que serve à previdência. Então ele vai ter uma taxa de administração que ela é fixa, expressa ao ano, e ela é cobrada e deduzida diariamente sobre todo o valor do patrimônio. Em outras palavras, ela é cobrada sobre o valor do aporte mais os eventuais rendimentos que teve. Mesmo se for rendimento negativo, sabia? Porque ele cobra pela prestação de serviço. Então ele vai deduzindo isso diariamente. Isso aqui funciona igualzinho lá nos fundos de investimento. E tem um outro ponto também que o fundo de investimento pode cobrar, que é a taxa de performance. Sim, o fundo de investimento, da qual serve o plano de previdência, ele pode cobrar taxa de performance. O que é a taxa de performance? Funciona exatamente igual nos demais fundos de investimentos.
É uma rentabilidade cobrada sobre o que exceder do benchmark do fundo. Exemplo, atualmente a gente pode ter fundos de investimentos de previdência que investem aí 100% do capital no mercado de ações. A gente pode ter? Pode, tá? E aí ele vai ter como benchmark, por exemplo, um indicador de ação, ou ele vai ter como benchmark, uma coisa que é muito comum, ele vai ter como benchmark a variação do IPCA, que é a inflação, mais 6% ao ano, tá? É uma hipótese, não estou dizendo que tem de ser assim. E o que acontece é o seguinte, esse aqui é o meu benchmark. Quando eu exceder esse cara aqui, eu vou te cobrar uma taxa de performance, eu vou cobrar sobre aquilo que eu excedi, beleza? Então vamos supor que em um dado ano o IPCA deu 4%, mais 6%, a gente teria um rendimento de 10%, fazendo aqui bem a grosso modo, porque não é assim que calcula. Para a gente calcular este rendimento aqui, em um cenário de inflação de 4 e taxa de 6, a gente tinha que multiplicar o fator das taxas e tal, mas para a gente não complicar, a grosso modo, a gente vai dizer que a rentabilidade seria de 10%, tá bom? Então, se esse fundo me entregar, por exemplo, 15%, eu estou dizendo que este fundo trouxe uma performance acima do benchmark neste caso. E aí ele vai poder cobrar uma taxa de performance sobre o que excedeu deste benchmark. Por exemplo, neste caso aqui, ele vai cobrar uma taxa sobre os 5% excedente. E lembra, quem cobra é o fundo de investimento que serve ali o plano de previdência. Então nessa aula rápida, né, essa foi até mais rápida, a gente falou sobre taxa de carregamento, sobre taxa de administração e sobre taxa de performance. E agora eu quero falar mais algumas coisas para você que está aqui comigo até agora. Primeiro, que a minha caneta caiu, deve ter feito um barulho aqui, mas a gente segue o baile. Segundo, lembra que esse vídeo é patrocinado pela T2 Educação e se você quiser estudar com a gente, o link para os nossos cursos estão aqui na descrição. E se você está gostando desse tipo de material, você também vai gostar de fazer parte do nosso grupo, do nosso canal gratuito no Telegram. Por lá, você vai poder baixar esta e outras apresentações que a gente já fez. E por lá também, a gente tem gerado e produzido conteúdo para ajudar você a ficar antenado e atualizado com o mercado financeiro. Beleza? Então você tem duas coisas para fazer. Primeiro, conhecer o nosso site que está aqui na descrição. E segundo, ir lá para o nosso canal do Telegram para a gente seguir as nossas conversas. A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!